E aí, procurando um joguinho descompromissado, que você jogue de forma tranquila, que você possa desligar o seu cérebro e simplesmente sentar, relaxar e jogar? Vem comigo que eu vou te apresentar Warhammer 40,000 Space Marine 2. Só vem! Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Games Fan, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, numa época em que os jogos estão cada vez mais complexos, exigindo mais tempo de desenvolvimento, com mecânicas muito mais complicadas, muito mais difíceis, muito presos a elementos técnicos, puramente técnicos, e no final das contas, às vezes não entregam a diversão esperada, a diversão que a gente tanto hypava, Warhammer 40,000 Space Marine 2 cai como uma luva e vem como um doce acalento aqui aos nossos dias, para que a gente possa voltar a resgatar um pouco daquela diversão barata, aquela diversão genuína dos fins de tarde, das nossas noites, depois de um dia de trabalho, de estudos, e que a gente possa simplesmente ligar, sentar e se divertir. E eu vou te explicar o porquê. Warhammer 40,000 Space Marine 2 é um game de ação em terceira pessoa que mistura muito bem tiro e hack and slash, e serve para ser jogado tanto solo como em co-op, em excelente desempenho também co-op, diga-se de passagem. Ele foi desenvolvido pela Saber Entertainment St. Petersburg, publicado pela Focus Entertainment, lançado em 2024 para PS5, Xbox Series S e X e PC. Em relação ao enredo, ele se passa no 42º milênio, em uma era Indómitos, que é considerada uma das eras mais sombrias de todas as galáxias, de todos os tempos. E todo o desenrolar acontece aproximadamente 100 anos após os eventos do primeiro game. E durante todo esse período, a Inquisição manteve preso o capitão Dimitrian Titus por acusação de heresia. Após a permissão para a atuação dos Ultramarines, um esquadrão criado para a Grande Cruzada para auxiliar na unificação da galáxia, Dimitrian Titus, agora rebaixado a tenente, passa a liderar uma força que irá defender o planeta Cataco da invasão dos Tirânidos, que são alienígenas que querem devastar o Império da Humanidade e iniciar a Quarta Guerra Tirânica. E é com Titus que jogamos a campanha, que tem em torno de 9 a 10 horas divididas em 6 grandes missões, podendo ser jogada tanto em single player ou em co-op, em até 3 jogadores simultaneamente. Inclusive, o modo co-op pode ser jogado tanto na campanha principal como em um modo independente próprio, chamado Operações, tanto em PvE como em PvP. Assim como outros jogos do gênero, nós temos as classes, logicamente. Então aqui em Warhammer nós temos Assalto, Baluarte, Sniper, Vanguardeiro, Pesado, que é o famoso tanque, Tech Marine, Tático, aproximadamente 28 tipos de armas, entre pistolas, espingardas, escopetas, rifles, metralhadoras, submetralhadoras, além de armas brancas, como espadas longas, martelos, machados, motosserra e outros. Agora falando um pouco da gameplay, embora combine alguns jogos, tenha algumas influências, as principais nitidamente são Gears of War e God of War, e ele mescla perfeitamente entre shooter e hack and slash. É uma jogabilidade sem frescura, entrega pura diversão na simplicidade e em um ritmo frenético com muitas hordas, mas ao mesmo tempo uma movimentação mais lenta. Isso mesmo, que os personagens são tudo brucutus, grandalhões, modificados geneticamente, tudo bruto, tudo bruto. É o típico jogo para literalmente desligarmos o cérebro, relaxarmos nos nossos assentos e simplesmente atirarmos em tudo que vemos. Só vai, só vai. Os cenários são bem lineares, logo não é feito para exploração, e sim para dinâmica. Há alguns colecionáveis durante a campanha que contam melhor a história, se aprofundam melhor no enredo, e sempre encontramos nos cenários alguns caixotes, que eles servem para reabastecer nossa munição, trocar arma e fortalecem nossos itens de cura. E sim, contamos com uma ótima gameplay e também com esquivas e parry, apesar que eu particularmente senti falta dos covers, as coberturas. Agora falando um pouco sobre os gráficos, o motor gráfico da Saber Swarm Engine, desenvolvido pela própria Saber, bonitos, mas não são espetaculares, nada de nova geração. Bons níveis de detalhes de partículas, iluminação, explosões, sombreamento, trajes, armas e designs dos monstros, mas nada que salte aos olhos, um trabalho bem competente. Sobre o desempenho, eu joguei no PlayStation 5 base, rodou liso, joguei no modo qualidade, mas lembrando que também tem o modo desempenho, sempre lembrando, modo qualidade ele prioriza o gráfico no máximo com 4K e uma camada melhor de Ray Tracing a 30 quadros por segundo, enquanto o modo desempenho tira um pouquinho da capacidade de Ray Tracing, diminui um pouquinho da definição, quase imperceptível, mas em compensação te entrega 60 quadros por segundo fixos, cravados, do início ao fim do game. Houve pouquíssimos bugs, e são bugs bem relevantes, nada que comprometesse a gameplay. Não houve flicagem nem crashes do jogo em nenhum momento. Algumas quedas de quadro aconteceram sim, inclusive no modo desempenho, principalmente quando havia muitas coisas, muitos elementos, muitos inimigos ao mesmo tempo na tela, mas nada que tire o brilho do game, novamente.
E sobre a trilha sonora, as músicas são muito bem orquestradas, típicas de temas de ficção científica. Algumas lembram muito as músicas de Gears, outras de Halo, Mass Effect e Titanfall, entre outros. Elas conseguem realçar tanto os momentos tristes do game, quanto os momentos de ação, combinando perfeitamente com a freneticidade do game. Embora não esteja dublado em PTBR, o jogo está completamente legendado, com a dublagem em inglês muito bem feita e as legendas muito fiéis. Vale lembrar também que no momento que eu estou gravando esse vídeo, Warhammer 40,000 Space Marine 2 está disponível na Plus, então vale muito a pena para quem assina o serviço baixar e experimentar, porque é um jogaço, vai te divertir muito, é um jogo descompromissado, é um game que particularmente não esperava tanto e que pra mim entregou bem mais do que eu esperava, ele entrega muito mais do que promete, tenho certeza disso. E é isso, pessoal, se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de deixar o like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber os futuros vídeos. E como eu comentei sobre a Plus, eu tenho a ideia aqui de trazer futuros vídeos para vocês em relação a jogos que estão disponíveis no serviço. Tem alguns jogos muito bons que entraram, alguns há algum pouco mais de tempo, outros recentemente, como foi o caso do Space Marine 2, e em breve eu quero resgatar esses jogos, alguns rejogar e outros experimentar, e eu vou trazendo as impressões aqui para vocês, ok? Agradeço muito a quem assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade pela companhia e até o próximo vídeo, um abraço a todos, fui!